sou a Gabi Xavier e que episódio extravagante, que mistura de emoções em Demon Slayer, episódio 10, teoricamente então o nosso penúltimo episódio da segunda temporada, e a gente começou num momento ruim, deu ruim, e aí de repente ficou bom, e aí terminou ruim de novo. Lembrando que eu não falo spoilers do mangá e continuo comentando enquanto tivermos anime todos os domingos, mais ou menos umas 5, 6 horas, então se inscreva, volte sempre e veja os outros vídeos que saem, tanto no mesmo domingo falando de Shingeki, quanto outros vídeos durante a semana, são 4 no total, falando muitas vezes de outros mangás, animes, filmes de animes e muito mais. Oi, Gabi que tá editando o vídeo com um aviso rapidinho. O áudio do meu microfone principal deu problema e pra vocês não ficarem sem o vídeo hoje, vou lançar com o microfone reserva, espero que vocês não se incomodem muito. Obrigada. Como sempre, contextualizando, esse episódio continuou adaptando o capítulo 92 e adaptou também 93 e 94 do mangá de Kimetsu. Um ritmo tranquilo e muito bom para uma batalha que ainda teve algumas pequenas modificações e inclusões de momentos pra gente pensar, refletir e ficar triste com um gancho maravilhoso no final. Em um episódio extremamente bem animado, que a gente teve cenas maravilhosas, lindíssimas, o grande enfrentamento com o ápice do Uzui mesmo super envenenado e nas últimas. Só que a gente partiu do momento nas trevas, porque começou o episódio, basicamente todo mundo, menos o Tanjiro, ou morto ou quase lá na portinha da morte. O Inosuke recebeu, todo mundo viu, uma facada na direção do seu coração, só que depois vimos aí que não dá pra gente esquecer o quanto Inosuke é flexível. Lembram do Inosuke minhoca nos primeiros episódios? Pois é, ele também conseguia deslocar os seus órgãos. Eu sei, é coisa de anime, coisa de fantasia, mas nesse universo a gente tem que acreditar um pouquinho nisso, e ele conseguiu desviar o seu coração do golpe. E segundo ele, por ter crescido na floresta, ele também não era suscetível ou tão suscetível a venenos e por isso não morreu, mesmo com esse curto espaço que naturalmente teria matado alguém que recebesse um golpe tão certeiro com o veneno do Kekijutsu do Gyutaro. O Zenitsu parecia que estava esmagado, afinal ele se colocou no lugar dos escombros para proteger o Tanjiro, empurrou ele do prédio, por isso o Tanjiro acabou sobrevivendo. O Uzui, que estava sem mão, perdeu ali pedaço do seu braço e ainda estava jogado, o próprio Gyutaro falou que o coração dele não batia e isso não era mentira. Mas, mais uma vez, como os exterminadores eles têm um autocontrole do corpo que faz eles atingirem capacidades absurdas, seja o Inosuke de deslocar seus órgãos, articulações, ou seja o Uzui em controlar respiração e até mesmo seus músculos. A gente já viu coisas semelhantes acontecendo com o próprio Tanjiro, conseguir comprimir os seus músculos para interromper ou diminuir sangramentos, e aí o Uzui conseguiu a grande proeza de parar o próprio coração, não só para enganar o veneno, atrasar o seu efeito e enganar o Gyutaro, mas para conseguir usar a técnica dele que já falamos lá pro meio final do episódio. Porque tudo começa também com um conflito do Tanjiro, o único que sobreviveu, que se culpou o tempo todo e pediu desculpas porque ele bobeou, não observou um segundo de desatenção e um levou a facada, o outro caiu, o outro morreu, que ele na verdade largou o Uzui e nunca deveria ter largado, ele se culpa por tudo. E eu acho que não é tão difícil a gente entender, se em vários comentários, inclusive dos episódios passados, eu cansei de ver gente dizendo o quanto o Tanjiro é inútil, não faz nada e pessoas, o Tanjiro na verdade ele é um aprendiz. Só ele estar lutando contra uma lua superior e vivo até esse momento já é um feito inacreditável. Tanto é que os seus amigos que sobreviveram mais e que talvez tenham tido uma atuação mais brilhante, eles estavam lutando contra a Daki, que é alguém que o próprio Tanjiro não teve tanta dificuldade assim. O Gyutaro é outro papo. Só que Demon Slayer, apesar disso tudo, ele não fica o tempo todo aumentando os poderes dos exterminadores do nada, nem sequer do Tanjiro. E por isso que ele falha, ele vê pessoas morrendo ao seu redor e ele começa o episódio pedindo desculpas até ele dar aquela pequena desmaiada e entra no seu inconsciente para algo que depois ele acha que é uma memória do passado, mas talvez seja só uma comunicação interior entre irmãos que são muito conectados. Ele começa a conversar com uma Nezuko, que na sua lembrança ainda é humana, e justamente nas montanhas, ali pertinho de casa, na neve, ela fala pra ele parar de pedir desculpas por coisas que são humanas. Ai, desculpa porque eles são pobres, desculpa porque eles não conseguem ter kimonos lindíssimos, talvez o pai dele, por exemplo, não foi bom o suficiente pra combater uma doença e ainda morreu dela. Não é culpa do pai, não era culpa do Tanjiro eles não terem muito dinheiro, não é culpa do Tanjiro ou todos eles estarem agora quase mortos ou mortos. Humanos são falhos, humanos precisam se superar todos os dias e
por isso não devem pedir desculpas. Cabe aos humanos lidarem com essas adversidades e escolher serem felizes, e escolher continuar mesmo com tanta pedra no sapato. E aí que a Nezuko inclusive termina, agora aparecendo como uma Oni, o fim do diálogo, o cabelo solta, a gente vê suas unhas afiadas, ela adquire o formato como Oni pra mostrar mais ou menos que não é só uma lembrança do passado, é uma forma, como eu disse, na minha interpretação, dos próprios irmãos estarem conectados, mesmo ali entre mentes, dela dizendo, você é aquele primeiro que tinha que entender isso, você mesmo é o cara que não desiste, nem da irmã que virou um demônio, contra todas as adversidades, contra todas as probabilidades, você sabe que tem que continuar, mesmo não sendo o cara que ainda é forte o suficiente pra atingir todos os objetivos. E é assim que o Tanjiro volta, ao invés de ficar se desculpando ou lamuriando pelo que aconteceu, ele vai lutar, ele vai tentar. E aí ele faz uma estratégia que acontece um pouquinho diferente do mangá, que no anime eu acho inclusive que ficou mais coerente, que foi o lance da kunai. No mangá, o Tanjiro tinha recebido aquela kunai, que era a lâmina envenenada da Hinatatsuru, em cima do telhado, e provavelmente estava carregando aquilo ali com ele, e no momento certo, ele dispersou um pouquinho ali de incenso para esconder o cheiro e atingiu o Gyutaro quando ele se aproximou. Só que o anime fez um pouquinho diferente. O Gyutaro se aproximou do Tanjiro, ficou ali tripudiando do garoto, que ele era uma porcaria, parecia essas pessoas que falam do Tanjiro nos episódios passados, que ele não conseguia nada, que ele era um verme, inclusive ele simpatiza um pouquinho porque Tanjiro tem uma marca horrorosa na testa, e o Gyutaro ele gosta desses seres meio rastejantes, na verdade ele tem raiva dos que são bonitões e incríveis demais, como o Uzui, é um pouco diferente inclusive do diálogo da própria irmã dele. E depois de quebrar dedinho do Tanjiro, fazer aquela tortura dizendo que um morreu, o outro morreu também, e o outro verme tá se arrastando igual um inseto embaixo dos escombros, ele até ameaça matar, mas aí ele pergunta da Nezuko, e quando o Tanjiro disse que a irmãzinha dele, ele fala ainda mais mal do Tanjiro porque o dever dele era proteger a irmã, e nem isso ele consegue, é realmente um inútil, mas talvez nesse negócio de irmãos, uma conexão, uma proteção que pode acontecer, um cara que parece fraco, frágil e feio, ele acaba fazendo uma oferta que a própria Daki nem concorda, que é transformar o Tanjiro em um demônio, fazer com que ele fosse, assim como o Gyutaro e a própria Daki, irmãos Onis juntos e até coleguinhas depois, né, entre Gyutaro e Tanjiro, se ele aceitasse se transformar. Mas é claro que o Tanjiro não aceita isso, e aí que vem a diferença entre anime e mangá. Ele não tinha uma kunai ali com ele, e eu acho que faz mais sentido, porque se o veneno da kunai, da glicínia, é algo extremamente perceptível, o Gyutaro já teria percebido aquilo carregado junto com o Tanjiro há mais tempo. Ele sai correndo, pega a Nezuko, fingindo que ele estava simplesmente tentando escapar, e ele sabia, óbvio, que o Gyutaro o alcançaria, mas ele só precisava chegar no ponto em que tinha uma kunai envenenada. E aí ele derruba um monte de incenso de uma das casas que estava ali destruída, para que aí sim ele escondesse o cheiro da kunai, e aí ele faz toda aquela cena de olhar para cima, o Gyutaro achando que ele estava querendo chorar, porque ele estava se sentindo muito mal, triste, um verme, aquela coisa meio humana, chorar para cima pra lágrima não descer, e quando ele vem, não é lágrima que corre junto, é uma cabeçada, que inclusive nas fofocas Taisho a gente descobre que ele puxou da mãe uma cabeça muito dura, e claro, não vai ser um típico shonen que, sei lá, o Yusuke ou o Gon vão dar uma cabeçada e o cara vai cair nocauteado. Ele até cai, meio sem se mexer, mas não foi o golpe da cabeça, aquilo foi só uma distração para que ele pudesse ao mesmo tempo golpear com a kunai. E aí aquele mesmo efeito do veneno, que não é muito potente para uma lua superior 6, mas faz com que o Gyutaro fique um pouquinho imóvel, a ponto do Tanjiro conseguir novamente tentar golpeá-lo no pescoço. Ainda não dava para cortar o pescoço daquele demônio, só que ele começou a ter um pouquinho de ajuda. E foi nessa hora também que o anime deu muito mais destaque à reflexão rápida do Tanjiro de enxergar que aquele Gyutaro poderia ser ele se as circunstâncias fossem um pouquinho diferentes. Se ele também tivesse virado um demônio junto com a sua irmã, ambos poderiam estar ali, lutando, mas que ainda que isso acontecesse, ele tinha certeza que um dos exterminadores faria de tudo para arrancar a sua cabeça. Ou seja, ainda que ele se enxergue de alguma maneira naquele demônio, ele sabe que o certo é acabar com ele. O Tanjiro tem empatia, mas ele não recua nos seus deveres. Quando a gente acha de novo que o menino vai falhar, ou seja, nada é fácil para esse garoto, a Daki inclusive lança faixas em direção a ele para ajudar o irmão, e aí que Zenitsu, a primeira pessoa dos mortos-vivos, aparece e ele usa sua velocidade estilo Deus, né, a Godlike Speed, pra avançar e atacar a Daki direto no seu pescoço. Lembra que no episódio passado, inclusive foi o Tanjiro, se eu não me engano, que comentou que pra cortar o pescoço da Daki, que era extremamente flexível,
ou você precisava de uma velocidade absurda, ou de golpes simultâneos em mais de um lado, no caso do Zenitsu, a sua chance de atacá-la era utilizar a sua velocidade. Só que esse golpe, ele só conseguia utilizar 2 vezes antes da sua perna ficar extremamente cansada, porque era algo que exigia um impulso do seu corpo, dos seus músculos muito forte, muito acima do limite. Então 2 era o seu máximo. Se ele não conseguisse com aquele golpe, porque ele já tinha utilizado antes para sair dos escombros, não daria mais para cortar o pescoço. E ele precisava cortar porque o Tanjiro estava abrindo uma brecha. Se ele conseguisse cortar o pescoço do Gyutaro e o Zenitsu, o Dadaki, pronto, eles venceriam. Mas claro que nada seria tão fácil nesse episódio. O Tanjiro não tá conseguindo, apesar de todos os seus esforços, e é aí que chega o Uzui. E o Uzui, como eu disse, ele usou essa forma de controle dos músculos para parar o seu coração, e isso deu tempo para ele, como eu disse, não só de atrasar o veneno, mas de mapear os movimentos do seu inimigo como uma música. O Uzui é o Hashira do som. Além de uma velocidade muito grande, afinal de contas é uma respiração que deriva da respiração do trovão do Zenitsu, que também é muito de agilidade, ele também é muito sensível a sons. A sua forma de lutar é mapear o inimigo criando uma partitura, como se ele transformasse aqueles golpes ou o padrão de golpes daquele que ele está enfrentando, do seu adversário, numa música que tem um padrão, que tem compassos, que tem notas. A partir do momento em que ele transforma aquilo em música ou num padrão musical, se torna previsível. Ele consegue ver brechas à forma de atacar e por isso que ele surge extravagante, maravilhoso, dizendo que agora eles vão vencer. E isso surpreende muito o Gyutaro, e o golpe, e a luta, e o momento agora entre ele e o Uzui é maravilhoso. Realmente Demon Slayer se superou mais ainda nesse episódio, que misturou não só as cenas maravilhosas de luta, uma adaptação que foi incrível, com melhorias em relação à narrativa, mas também um bom toque emocional, aquele balanço entre agitação, felicidade e tristeza. A gente fica só assim, subindo e descendo nos episódios, passa em 2 minutos e tá dando uma tristeza de pensar que semana que vem isso deve acabar. Mas ainda precisavam de um esforço maior. O Uzui tava abrindo uma brecha para conseguir lutar com Gyutaro, mas ainda precisava de um golpe certeiro no seu pescoço. E aí que entra o Tanjiro para mais uma vez tentar cortar um pescoço que ele já tinha falhado antes em tentar. Mas agora acontece algo bem diferente com o Tanjiro, que é o que a gente tem que prestar atenção. Quando ele se esforçou para tirar forças, nem sabe de onde, apesar de qualquer dor, para atacar aquele pescoço, a cicatriz se move, se transforma. Ao mesmo tempo que o cabelo dele no anime pareceu quase um Saiyajin, mas o que a gente tem que entender é que de alguma forma ele ultrapassou limites do seu corpo que ele jamais conhecia, que ele nem esperava. E ultrapassando esses limites, aquela cicatriz se moveu de alguma maneira, e a gente já ouviu um papo aí de cicatriz que se atinge, vinculada com respiração do sol. Isso tudo vai ser um pouquinho melhor falado aí pra frente, faça suas teorias, e aí ele consegue sim uma força inacreditável que ninguém estava esperando pra conseguir cortar aquele pescoço, que me deu uma agonia porque a espada ia passando em slow motion enquanto a gente estava assistindo o que estava acontecendo com a Daki. Se ele cortasse aquele pescoço e Zenitsu falhasse em cortar o Dadaki, nada adiantaria. E o Zenitsu também estava no seu limite, mesmo com essa brecha acontecendo lá com o Tanjiro e o Uzui, ele não estava dando conta, porque a Daki ia usar suas faixas para picotar o seu corpo antes que ele mesmo conseguisse arrancar a cabeça dela. E aí que surge mais um zumbi, que como a gente viu, deslocou o coração, não morreu com veneno tão fácil assim, e Inosuke cuspindo sangue apesar disso, porque ele levou um golpe muito sério no tronco, ele foi e começou a golpear para ajudar o Zenitsu a cortar aquele pescoço, e mais uma vez a cabeça da Daki, que já perdi as contas de quantas vezes foi cortada, é cortada de novo do seu pescoço. Só que agora é cortada praticamente junto com o seu irmão, e as 2 cabeças das luas superiores 6 caem juntas, unidas, inclusive se olhando. E aí que você pensa, que bom, começamos na pior, mas a coisa foi ficando emocionante, apertada, e de repente eles venceram. Basicamente é isso. Não tinha que cortar as cabeças, eles cortaram, então acabou. E aí que a gente começa a descer ladeira abaixo de novo, porque Kimetsu quer acabar com o coração de vocês. As esposas do Uzui já comemorando a vitória deles, finalmente, depois de uma luta que destruiu o distrito da Luz Vermelha inteiro, finalmente aqueles demônios tinham sido derrotados. Só que o Gyutaro já tinha preparado um golpe final, o seu último esforço, inclusive antes do seu corpo ser dividido. Fora isso, o Tanjiro também tinha sido golpeado logo abaixo do queixo. E lembrando, o Tanjiro não tem nenhuma desculpa para ser muito resistente a qualquer veneno nesse ponto da história. Por isso o veneno no seu corpo começa a ter efeito extremamente rápido. Isso foi logo antes dele cortar a cabeça do Gyutaro, mas assim que tudo acaba, o Tanjiro
Tanjiro mal consegue respirar. Ele tá com os sentidos todos atrapalhados, a ponto dele nem conseguir escutar o Uzui, que na sua frente também, já todo acabado, começa a tentar falar alguma coisa. E a gente vai escutando uma voz grave lá no fundo, avisando que a coisa ainda não acabou. O golpe final tava chegando e é com este golpe final absurdo que a gente acaba o episódio. De uma forma bem dramática, inclusive, Kimetsu. Porque o Kekijutsu, o golpe de sangue, como um redemoinho, destruiu tudo que sobrou. Um mar de vermelho, um mar de sangue é o que sobra. Lá longe, que a gente termina o episódio num silêncio dramático, com o que restou daquele cenário de batalha acabado, e a gente só imaginando se alguém conseguiu sobreviver depois desse caos e destruição. Tanjiro atingiu um nível do seu corpo, um nível dos seus poderes, e uma transformação ali que ninguém esperava, sequer ele imaginava. Eles cortaram a cabeça, todo mundo se superou, ultrapassou os limites, mas será que depois de tudo isso adiantou alguma coisa? Será que a gente vai terminar igual o Trem Infinito com gosto amargo na boca, porque nada pode ser fácil nesse universo? Existem uns pensamentos balãozinhos no mangá, bem nessa parte que eu acho interessante, que fala exatamente sobre eles serem exterminadores fracos e que, teoricamente, eles estavam tendo muita dificuldade. Como seria possível eles fazerem isso não sendo nem perto de um Hashira? E o que fala no mangá, mais ou menos, é que eles tinham ciência das dificuldades, das limitações que eles tinham. E eles tiveram muita dificuldade por causa disso. Mas cientes das suas limitações, eles também aprenderam a subvertê-las ou enfrentá-las ou ultrapassá-las. É como se o sofrimento estivesse os ensinando em tempo real durante a batalha. Não sem sacrifícios, porque todos estão sacrificando e acabando pra caramba com o corpo. A gente não tem um Uzui demônio, ele perdeu o braço no mínimo e perdeu mesmo. E é claro, também temos as conveniências desse tipo de história, que muitas vezes os personagens sobrevivem a situações inesperadas, mas Kimetsu não é exatamente o tipo de anime shonen que jamais traz consequências. Traz consequências, mas também tem bastante conveniência. Eu amei a adaptação desse episódio, eu não imaginava que eles fossem parar exatamente com esse gancho. Depois do gancho do episódio passado, que já foi cruel demais, eles conseguiram terminar de uma maneira ainda mais dramática. Será que os demônios realmente foram derrotados? Será que esse golpe desesperado do Gyutaro levou mais gente, dessa vez de verdade, pra cova? Um dos melhores episódios, se não o melhor episódio. Não, acho que eu gosto mais do passado, mas o combo de 2 episódios mais incríveis dessa temporada de Demon Slayer. Chegando ao fim, espero vocês na próxima semana pra gente comentar o episódio, que dizem que terá aí mais de 40 minutos. O vídeo, então, vai ser um pouquinho mais longo e eu dou notícias pra vocês nas redes sociais. Me sigam em @xgabixavier e espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau!